Pessoal, bom dia. Há muita alegria de todo mundo estar juntos. É o nosso primeiro encontro completo, vamos dizer assim. Esse projeto, de certa forma, como ideia, nasceu há muitos anos e une, de certa forma, um pé em cada lugar meu. Porque eu estudei a educação básica inteira em Viradouro, primeiro na escola Milton Marçal, que é ensino fundamental, depois na UDUFO, que é ensino médio, algumas pessoas aqui deram aula para mim, né? E no decorrer do processo do meu curso de letras, eu trabalhei no Palmares. E mesmo saindo do Palmares depois, o contato continuou. E essa ideia de que nós poderíamos fazer alguma coisa a mais do que o próprio trabalho, né? E aqui nós estamos concretizando essa ideia. Eu fiquei muito feliz quando o Edson, diretor do Palmares, oficializou e deu abertura para nós, um agradecimento especial, Edson, porque nós precisamos mesmo dessas iniciativas diferenciadas. E aí eu fui a Viradouro, apresentei o projeto para as duas direções e também o projeto foi muito bem aceito, foi muito bem acolhido. Nós estamos aqui no primeiro encontro, justamente para formalizar e dar início a todas essas atividades que nós planejamos, né? Então o nome do projeto já diz muito, conectando realidades. É o que a gente precisa, um diálogo entre o interior e São Paulo. E o eixo condutor desse diálogo é a literatura. E quando nós lemos os livros que nós vamos tratar, do Milton Ratum, e a mobilização de professores de diversas áreas, já diz muito sobre a riqueza temática que o livro traz e sobre a inserção social forte que o livro tem, né? Então esse primeiro encontro é fundamental para marcar o nosso contato, oficializar esse projeto e ouvir do próprio autor, do próprio Ratum, o que ele utilizou nessa trajetória de composição, né, quais as implicações presentes e o que ele diria para professores que vão trabalhar com o seu livro para o ensino médio, né? O texto do projeto já traz uma ideia do que nós tentamos fazer, né? Uma mudança de mentalidade, uma reflexão muito crítica sobre o próprio contexto. E quando nós observamos que a literatura pode fazer ou ampliar, enriquecer todo esse contato histórico, literário, político, artístico, nós temos que aproveitar. Então, Milton, muito obrigado pela sua disposição, né? Eu queria saber, Edson, se gostaria de falar alguma coisa. Não podemos dar início. Então, Milton, muito obrigado. Fique à vontade. Muito obrigado, bom dia. Eu agradeço a todos, ao Colégio Palmares, aos professores de Viradouro, à USP, a Companhia das Letras, também está envolvido nesse projeto. Eu vou falar um pouco sobre A Noite da Espera, que é um romance sobre o qual eu comecei a pensar há muito tempo. Talvez não, com certeza os alunos não tinham nascido ainda. Porque em 1980, quando eu morava na Espanha, eu tentei escrever pertence um romance sobre o meu passado recente. E o meu passado recente era um quase presente. Era minha vida, um pouco transfigurar a minha vida em Brasília e depois em São Paulo, aqui em São Paulo, final dos anos 60 e toda a década de 70. E naquela época eu percebi que eu não tinha condições de escrever ficção nenhuma. Ou não essa ficção, esse romance planejado. Então, por quê? Porque os acontecimentos estavam muito próximos ainda da minha vida e eu entendia, como ainda entendo, que para você escrever uma ficção é importante deixar o tempo passar.
importante, vamos dizer, você passar por um período de incubação longo. Eu acho que isso serve também para os cientistas, mas serve para os escritores também, para que um dia essa, vamos dizer, com a passagem do tempo e o esquecimento, vamos dizer, entre aspas, de muitas coisas, estimulasse essa volta ao passado. E isso aconteceu num primeiro momento com o meu romance Cinzas do Norte, quando eu abordei esse tema, mais ou menos, não tão direto, mas eu acho que a questão política já estava implicada em Cinzas do Norte, que foi uma espécie de grande ensaio para mim do que viria depois. E aqui é também uma história de uma amizade. No caso Hora de Espera, essa amizade, ela, de dois, ela se transforma numa amizade de um grupo. Então, eu adiei também porque eu achava uma loucura, vamos dizer, evocar aquela época de grande complexidade. Eu, de início, descartei escrever um romance estritamente político, no sentido de que as pessoas, de que os políticos e a política seria, vamos dizer, seriam os vetores principais da narrativa, mesmo porque eu não queria escrever um romance estritamente político, mas a política, como está na nossa vida, está em tudo, e aquele momento, não poderia falar daquele momento sem falar de política, mesmo porque eu estudei num colégio de aplicação que estava dentro do campus, na entrada do campus da UNB. Então eu demorei muito, 10 anos, para armar essa desgraça. E aí começou a ficar muito longo e eu decidi então fazer um corte. Na verdade é um corte, são cortes temporais que me parecem, que me parecem apropriados, que fazem sentido, né? Dividir em 3 volumes e trabalhar com a ideia, vamos dizer, da geração, de um romance de formação. Romance de formação, vocês sabem, é quase um gênero literário que surgiu no século XVIII na Alemanha, Goethe, Keller, enfim, que depois foi desenvolvido. Ele narra a trajetória intelectual, afetiva, amorosa, sentimental, política, artística, de uma personagem ou de um grupo de personagens. Isso eu já tinha feito com vários romances, com 2 irmãos, que não deixa de ser um romance do próprio Cinzas do Norte, e em medida, vamos dizer, em outra medida mais modesta, O Órfão do Dourado. Só que nesse caso seria de fato um romance de uma formação de um grupo de jovens, né, da minha geração, e isso, vamos dizer, foi o primeiro pensamento que eu tive sobre a ideia do romance, de como desenvolver isso. E não queria, como narrador principal, uma personagem envolvida diretamente na política. Ao contrário, eu pensei numa personagem, porque foi mais ou menos, né, o meu caso, quando eu cheguei em Brasília, uma personagem que estava meio perdida e, e vivendo uma angústia da separação. Eu passei por isso, porque eu me separei dos meus pais quando eu tinha 15 anos, mas eu não sou o Martim. Meus pais não se separaram, bom, viveram juntos a vida toda, mas eu tive que, vamos dizer, inventar esse personagem e assimilá-lo, né, introjetá-lo de alguma forma. Então, a experiência da solidão eu conhecia, eu senti isso profundamente. E nós estudamos no mesmo colégio e vivemos na mesma época em Brasília. Então essas são as únicas coincidências entre nós dois.
Então, de modo que eu compus, eu armei, vamos dizer, o grupo, que é um grupo de teatro. No fundo, eles estão encenando também, né, o teatro como metáfora de uma encenação da realidade, né, quer dizer, a coisa da representação, né, que passa por uma espécie de metalinguagem, e a vida, a relação amorosa dele com a Diná, essa sim, uma ativista, uma militante convicta, a mais corajosa, sem dúvida, do grupo, ela e o Lázaro, né, que ensina para ele muitas coisas. O ensinamento passa também pela relação amorosa. E nesse caso, ele, ela ensina, vamos dizer, dá alguma maturidade para ele. Então, vamos dizer que há um drama particular dele que não se resolve, que é essa incompreensão, vamos dizer, a falta de entendimento do que está acontecendo ao redor dele, a angústia da separação da mãe e os atritos com o pai, que são atritos cada vez mais, mais sérios e mais duros, até a separação também do pai, de todos. Então, do ponto de vista da forma, foi muito, enfim, trabalhoso encontrar a forma do livro, a forma de narrar, que é o fundamental, no fundo, da literatura. Então, eu não poderia ter narrado em terceira pessoa, nem uma narração contínua, porque a nossa própria vida era descontínua com todas as vidas, com toda a vida das pessoas, mas naquela época não havia continuidade para nada, nem para os estudos, por conta da, da repressão, das interferências externas, do medo, e por conta também de uma inquietação em virtude de tudo que estava acontecendo no, internamente e externamente. Então, não sei se foi uma solução, mas pelo menos eu tentei, vamos dizer, optar por uma narrativa descontínua, com anotações, não chega a ser um diário. Os diários vão aparecer no segundo volume. Os diários de masculinos, femininos, de estudantes, enfim, uma nova tribo que se arma. Mas não chegam a ser diários, mas sim anotações esparsas, um tempo salteado, como diz o narrador, tempo meio bêbado, né? com, com algumas cartas de amigos, da mãe, enfim, e o conhecimento, vamos dizer, da pirâmide social de Brasília, porque não faria sentido também, para mim, restringir a narrativa no grupo, só no grupo, nesse primeiro volume. Então, vamos dizer, a presença aí de pessoas importantes, como o embaixador, né, os pais da Diná, enfim, e outros, alguns de uma forma irônica, outros de uma forma menos irônica, vão compondo essa pirâmide social que se completa com a vida do Lázaro e da mãe dele numa favela de Brasília, do plano piloto, que depois é transferida para fora do plano piloto, e que hoje é a Ceilândia, que foi na época, vamos dizer, criada como um favelão. Isso eu presenciei, quer dizer, as primeiras transferências do plano piloto de pessoas pobres, muito pobres, que tinham ido trabalhar na construção ou tinham ido à procura de emprego e depois foram transferidas para a Ceilândia porque a mulher do presidente, do general presidente,
não queria favelas perto do aeroporto, né, do Campo Bandeirantes. Aquilo era um horror, não queria pobre ali no plano piloto, então foram transferidos para a Ceilândia, que é muito diferente do que é hoje, uma cidade de 500 mil habitantes, e naquela época, em poucas semanas, chegaram 5 mil favelados, sem nenhuma infraestrutura, sem nada. Bom, em resumo é isso. Eu não sei se aí a gente poderia conversar mais sobre, sobre o romance, como abordá-lo em sala de aula. Isso é uma pergunta que eu não tenho eu não tenho resposta. Eu sabia mais ou menos responder quando eu era professor mas não trabalhava com meus textos, evidentemente, né? Eu trabalhava com outros textos e aí eu já tinha, vamos dizer, uma fortuna crítica, de leitura, etc. Embora eu acho que na Folha saiu de uma professora da UFMG e também escritora, Maria Esther Maciel. No Estadão saiu a resenha de um escritor, do André Leones. No Globo saiu uma boa resenha de uma professora também da Federal Fluminense, que aliás já escreveu sobre o meu trabalho, escreveu um livro que ela publicou sobre o meu trabalho e os contos do escritor Samuel Ravetti, que morou em Brasília. Então, e há alguns ensaios que estão surgindo aqui e ali, enfim. Mas a gente poderia falar enfim, sobre essas questões também, né, do romance. A questão da formação, a questão do personagem. Parece que o personagem não é o Ratum, mas se encaixa muito bem no perfil de muitos dos nossos alunos. Alguém ainda que não se encontrou, alguém que ainda não tem um pé na própria realidade. E parece que o livro conduz a isso também, né? E acredito que há muitas perguntas, né? Primeiro para entender um pouco do próprio enredo, da própria conexão desse fluxo, né, de memória que o personagem vai dando para nós a partir dos textos que ele tem. Então agora podemos abrir então para perguntas e eu acho que devem ser feitas, né, e aqui é o espaço privilegiado para as perguntas com o próprio autor. Sim, você pode. Precisa. Bom dia, eu sou de Viradouro, sou professora de Geografia da Milton Marçal há 11 anos e já havia passado ao Pablo a nossa assim, ansiedade quanto ao livro, porque é uma literatura, né? E eu falo assim, nós somos pobres na literatura, realmente. Passa pela escola, muitas vezes, é um livro ou outro que se lê. Chega na faculdade, é só texto científico ou texto voltado para a área mesmo. E aí essa ansiedade, nós aqui, todos os professores de Viradouro, nós já passamos alguns pontos que vimos no livro, a questão das cartas, que o senhor abordou bastante,
a questão de estar desconectado, porque assim, muitas vezes a gente chegava e tinha que voltar à leitura do livro novamente. Mas esse sentido que o Pablo falou da realidade dos nossos alunos é muito constante, principalmente em Viradouro, que é uma questão de região da cana-de-açúcar, tem muitos migrantes, né? Então nós assistimos muitas dessas realidades. Vem um filho, outro fica, vem o pai, a mãe fica. Então, assim, nós tentamos de todas as formas ir conectando as realidades, trazendo esses alunos para a escola, porque é o momento que eles têm ali de companheirismo, de amor. Então, nós estamos aqui hoje, Viradouro, viemos aí desde as 4 horas da manhã, viemos numa van em busca de conhecimento, e eu acho que é isso, né, pessoal? E assim, nós viemos para ter realmente uma luz, como o senhor disse, como trabalhar em sala de aula é só mesmo o professor, né? E é no dia a dia, vai aparecer coisas que nós não conhecemos, coisas que já conhecemos e que saberemos abordar. E eu até comentei com o Pablo que eu lembrei de uma aula, a Samanta era da minha sala, professora de português, de uma professora de português, de um livro que era para ser feito sobre a ficha de leitura daquele livro. Eu falei que eu fechei o olho e lembrei, né, pegando os personagens principais, até nós entramos, eu passei para as meninas os personagens, o significado dos nomes dos personagens estão ligados com o livro, que isso até então nós desconhecíamos, né? Os Cinzas do Norte, desculpa, eu não cheguei a falar. Então eu falo que quando há esses pontos que nós conseguimos conectar com a leitura, tudo fica mais claro. E eu gostaria que o senhor assim, direcionasse mais um pouquinho em Cinzas do Norte, que é o que nós trabalhamos, que iremos trabalhar na realidade na Escola Milton Marçal. Muito obrigada. Obrigado. Do Cinzas, o título já, eu acho que quando eu encontrei o título desse livro, eu acho que eu encontrei o livro que eu queria escrever. Porque às vezes você fica rodeando, querendo encontrar um título e muitas vezes o título nos escapa, o título mais apropriado. No caso do Cinzas, do Norte, eu acho que eu tentei juntar vamos dizer, o que já se apagou, as vidas se transformaram em cinzas, e a própria floresta que já está se deteriorando, aquela obra de arte dele, do mundo, né, do mundo, que também ele trabalha com as cinzas, e o norte, que não é apenas uma região, uma geografia, um espaço geográfico, mas é o norte, vamos dizer, de uma que lembra uma antítese, é o desnorteio também da vida deles, do nortear e do desnortear, um destino sem bússola, né? Exato. Então, nesse caso, foi importante algumas lembranças da minha infância em Manaus. Esse é o meu livro ainda amazônico, vamos dizer assim, em que muita gente acha que a repressão da ditadura se limitou a alguns lugares: Rio, São Paulo, Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, e não é verdade. Do Acre ao sul houve repressão, houve perseguição. E aí eu tinha, assim, entre os amigos eu tinha, vamos dizer, eu sabia que alguém tinha sido, vamos dizer, que era cúmplice disso tudo, lá em Manaus, né? E comecei a armar essa, vamos dizer, essa narrativa a partir de uma amizade
de uma amizade. Então, do ponto de vista do espaço, há um espaço simbólico no Cinzas que é Parintins, que é uma cidade que fica no Médio Amazonas, a, mais ou menos próxima à fronteira do Pará, se é que a gente pode chamar de fronteira, Amazônia, já aqui começa o Pará e aqui termina o estado do Amazonas. Para nós é quase uma ficção, né? Então, Parintins foi uma cidade importante para a juta, que teve uma importância na economia da Amazônia depois da decadência da borracha. Foi importante porque houve uma imigração japonesa. Aliás, o livro fala disso. Para Parintins, foram eles que trouxeram a semente da juta e plantaram, como fizeram isso anos atrás em Tomé Açu, no Pará, na Pimenta do Reino. Então, a presença japonesa na Amazônia, uma amiga leitora me disse: eu nunca imaginei que tivesse brasileiros de origem Nisei, Sansei. Eu digo: mas claro que tem, por que não teria? Tem. Exato. Exato. Na verdade, é uma falta de conhecimento que às vezes a literatura ajuda, né? Claro. Por isso, o que eu gosto de citar a frase do Antônio Cândido, saudoso, maior crítico literário. Ele diz que a literatura é um instrumento de conhecimento da realidade. Há um trabalho de linguagem que é importantíssimo, que é fundamental, mas é também um instrumento de conhecimento de nós mesmos, né, e da realidade. Então, no Cinzas, vamos dizer que a questão política do regime militar, ela é uma questão que está no fundo, ela não está à frente. Ela está vamos dizer, no embate com o pai, na relação do pai com esse coronel que reaparece na Noite da Espera. Para mim é um fantasma, eu não consigo me desligar desse cara. E agora com Bolsonaro parece que ele está vivo ainda. Esse cara não morre nunca, né? Não, é uma loucura, porque às vezes você fica obcecado por essas figuras nefastas. É, ele. É. Não, porque ele não lê nada, né? O Bolsonaro, ele não lê absolutamente nada, a não ser a Bíblia. E depende como ele lê, né? Porque eu leio a Bíblia de outra forma. Ele lê para manipular as pessoas, né? Que é uma leitura interessada, né? Mas vamos dizer que a questão do política, ela está com um pano de fundo. E as geografias aí, elas aparecem como destino das personagens, né? O Rio de Janeiro, a Europa, na trajetória do mundo, né? É um artista que não se completa, que ele não se realiza, né? Por conta de muitas coisas, né? E da dificuldade de ser artista naquela época, né? Bom, e mesmo hoje, né, se você pensar nas agressões que artista é sinônimo de vagabundo, boquinha, né? A boquinha, que boquinha, cara. Passei 10 anos trabalhando nesse romance. Que boquinha que eu tive na minha vida para. Nunca tive isso. E os artistas não têm isso. Então, a questão da geografia, eu acho que ela é importante. E eu conversei com alunos, com professores, desculpe, inclusive de geografia, de história, de letras, até de educação física, professores de escolas públicas do DF, do Distrito Federal, de Gama, Taguatinga. Na semana passada eu fiz uma conversa por Skype com eles. E a professora de geografia perguntava sobre isso.
como que ele poderia usar a geografia na Noite da Espera. Eu falei, bom, a Brasília já é, vamos dizer, um espaço ocupado, já é uma cidade que foi construída no Cerradão, numa área do Cerrado, com algumas fazendas, tal, mas que isso tem um significado enorme de ocupação geográfica e humana. Do ponto de vista da geografia humana, a Brasília e as cidades satélites são de grande importância. Quer dizer, a criação de Brasília, ela mexeu com todo o Brasil. E, na verdade, e mais ainda com Minas e Goiás, né? O centro-norte de Minas, por causa da imigração também. Então, a ocupação de brasileiros, né, de todos os estados, mas sobretudo de Goiás, Minas e do Nordeste, foi fundamental. Do Rio de Janeiro, foi fundamental para criar aquela cidade que eu considero a cidade mais mestiça da América Latina. Isso foi uma coisa que me impressionou quando eu cheguei a Brasília em 67, em dezembro de 67. Porque eu nunca tinha escutado tantos sotaques, eu só conhecia o sotaque amazonense, que lembra um pouco o sotaque carioca, mas sem muita afetação. É, mas no caso, os sotaques mineiro, goiano, nordestino, para mim era mais ou menos, era quase uma novidade. Paulista, carioca, quer dizer, não tinha, a gente não tinha isso em Manaus. Então, vamos dizer que a geografia, sem a geografia, que é que compõe o espaço do romance, é difícil você trabalhar com a narrativa. E tanto no Cinzas como, na verdade, em todos os livros, para mim, o espaço romanesco ele tem uma importância. Não sei se devido à minha formação de arquiteto aqui da FAO, por ter tido um professor e orientador como Milton Santos na FAO, eu tive um dos maiores privilégios da minha vida. Ele foi orientador do meu trabalho de iniciação científica sobre Manaus. Então, a geografia ela é importante como, como símbolo do espaço, mas ela é importante também para o personagem, a alma do personagem. Então, o Martim ele se sente perdido pelo espaço, vamos dizer, pelo excesso de espaço. Você sai de São Paulo, vai para Brasília, você é um choque. Choque espacial, de percepção do espaço. Acho que pode até usar um mapa com os alunos. O que é Parintins? Qual a história dessa cidade? No Órfão do Eldorado tem um pouco da história da cidade, porque o personagem da família Cordovil, você falou dos nomes, né? Cordovil une o cordato, o cor do coração, com a vilania, com o vil. Ele é uma família que existiu no século XVIII, XIX, que matava índio. E aí eu morei um tempo lá. Eu fui conhecer como é que é aquilo. Eu só conhecia de passagem. Ox, ele vai aparecer no segundo volume. Esse é um personagem importante no segundo volume, porque
ele na formação dessa nova tribo paulistana, ele é central. Eu não posso contar tudo primeiro, né? Senão Essa criação do São Antônio Montes é importante, porque o livro dá margem para essa. Martim, sim. Eu também fiquei. Mas há uma chance para Martim. Há uma chance. Ah, Não sei. São coisas que ficam, às vezes, o romance perde muito quando se explica, né? Então, uma amiga de Brasília, quando eu fui lançar em Brasília, o Bar Beirute, que aparece no romance, que existe ainda, e o Beirute era um centro da, vamos dizer, nossa, parecia, tinha muita gente, e parecia que abriram um túmulo e reapareceram, surgiram os meus colegas daquela época, que eu não via há 40 anos, 50, sei lá quantos anos. E, e aí eles começaram a lembrar enfim, do que eles tinham de fato. Aí um deles dizia, mas você, quando eu encontrava uma pista, você me despistava. Eu falei, isso é literatura, senão seria jornalismo. Né? Então eles não entendiam por que eu não escrevia a história deles. Eu não disse, mas deveria ter dito. Eu não disse por delicadeza. É que você não constrói um personagem a partir de uma pessoa que você conhece. Porque a pessoa que a gente conhece, ela não basta para construir uma personagem. Disso o Antônio Cândido também fala no livro sobre personagens. Quer dizer, a construção de uma personagem ela passa pela imaginação, pelo modo de ser daquilo dela, mas do que você quer da personagem. Então, e é por isso que muitas vezes uma pessoa, um leitor ou leitora se identifica com uma personagem ou com uma parte dela. Então, o Oxy é uma personagem que mais próxima de pessoas que eu conheci, mas com muitas coisas também a mais, de modo que esse meu amigo ele não vai se reconhecer totalmente, só em parte. Pois não. Eu começo pelo fim, geralmente. Nos outros, no Cinzas, no Relato no Certo Oriente, no Dois Irmãos. São 3 volumes, eu já. Quer dizer, é um final sem também. Sem solução, porque é um pouco como a vida, né? Que você quer uma finalidade para a vida o tempo todo e essa finalidade nos escapa. Né? Então é como se o destino, como se o destino fosse adiado. Isso serve muito mais à literatura do que à vida, porque na vida há muitos finais felizes e a gente luta por isso, né? Mas na literatura não há saída. Final feliz só na autoajuda, né? Mas não gostaria de escrever um livro de autoajuda. Assim. Eu sei que eu ganharia alguma coisa, ou se não muita coisa, mas não gostaria e nem saberia, para ser honesto, escrever uma fórmula de bem viver. Mas pessoas que acreditam e pagam, às vezes pagam caro para ler essas coisas. Mas não, enfim,
Então, uma das leitoras de Brasília me disse que esse final aberto, difuso, ela tinha gostado disso. Ele disse, porque eu não quero ver vidas solucionadas. Bom, talvez seja uma leitora também sem ilusões como eu, né? Da minha geração, que já não... Sem ilusões, mas com esperança, né? Uma coisa é você estar desiludido, outra coisa é você não apagar de todo a chama da esperança. Sem que a gente não viveria. Bom, a memória é uma espécie de deusa tutelar da literatura, né? Os poemas do Drummond, de Itabira, né, da família. Quer dizer, a memória está em toda, praticamente em toda a literatura, quer dizer, mas não a lembrança pontual. Uma memória mais complexa, uma memória esquecida às vezes, né? E quando o melhor momento para escrever é quando você esquece. E aí a memória se torna uma espécie de irmã siamesa da imaginação. Quer dizer, uma cena esquecida ou não muito nítida, vamos dizer, estimula, vamos dizer, uma reconstrução daquilo que poderia ter sido. No fundo, a literatura não é o que foi, mas é o que poderia ter sido. Será que Capitu traiu o Bentinho? Pode ter traído. Não está escrito que traiu. Pode ter traído. Essa é uma ambiguidade que está também, vamos dizer, no território da memória. Quer dizer, aquilo que a Clarice Lispector diz, né? Eu me lembro daquilo que eu já esqueci. Né? Melhor lembrar daquilo que você esqueceu. Então é esse território meio difuso, meio nebuloso, é nesse espaço que você... E ele não se lembra de tudo, às vezes ele se lembra, ele não consegue se lembrar, falando do Martim, do texto da peça teatral, ele nunca será um ator por causa disso. Você não tem uma memória, você não consegue decorar, você não pode ser um ator. Você chega no palco aí dá um branco. Não dá para fazer isso. Às vezes os atores esquecem, né? Uma atriz esquece um pedaço, mas e ali ele ou ela se viram, sabe como fazer. Então, vamos dizer que a memória é um eixo do romance. É um romance em que a memória, vamos dizer, é uma espécie de cúmplice o tempo todo dos personagens. E no segundo volume, o Oxy e as memórias dele, ele pertence a uma outra classe social também, mais uma espécie de nobreza paulistana, se é que a gente pode chamar, desculpa, de uma aristocracia paulistana. Mas já passou, né? Mas ele vive esse drama de ser vamos dizer, um filho dessa aristocracia, o neto dessa aristocracia do interior de São Paulo. Né?
Então, no fundo, são pesquisas de vida. Cada diário, cada carta, porque no segundo aparece uma frase de uma moça, de uma personagem, que podem proibir tudo, menos os nossos diários. Podemos escrever, isso ninguém pode nos proibir, de escrever o que a gente pensa, escrever e guardar isso, né? Porque todo o resto era proibido, falar, se manifestar, sair às ruas, enfim. Então, a coisa vamos dizer, da ditadura está presente porque o grupo vive esse tempo da ditadura. Como que isso se rebate hoje? Muitos leitores falaram disso, e algumas resenhas também. Eu não tive essa intenção. Eu comecei a escrever quando, na época, em 2007, entre 2006, a partir de 2006, 2007, 2008, quando o Brasil estava às portas do paraíso. Vocês se lembram disso? O Lula saiu com 85% de aprovação. Desemprego de 4%, 3,5%. Dívida zerada, tudo, entendeu? Então, eu não, mas se eu não previ isso, o romance previu. Até mesmo contra a minha expectativa. E eu não podia mais mudar, né? Eu escrevi, né? Com todos os seus defeitos, erros. Enfim. Sim. Sim, eu acho que há muitas coisas, por exemplo, da leitura, o que esse personagem leu? Porque o embaixador Fazão é o guru dele, é o pai espiritual dele. E o próprio Fazão o elege como filho espiritual porque o filho dele é uma nulidade. É um carreirista típico, né? É um cara um censor da revista. E aí aparecem, vamos dizer, as divergências, né, desse grupo supostamente de esquerda, mas mesmo ali tem gente que pode ser delator, tem gente que tem mau caráter, tem tudo. Tem de tudo. Aí também não seria honesto da minha parte escrever sobre anjos contra demônios, né? Há uma cena de autoritarismo de um grupo de esquerda, que eles são expulsos, ele e o nortista são expulsos da reunião. Isso acontece até hoje, né? Vai acontecer sempre, infelizmente. Mas dá sim para fazer uma leitura, porque outro dia, conversando com esses alunos do Distrito Federal, com os professores, um deles me perguntou, sou de história, perguntou, o que eu faço para convencer vários jovens, estudantes, alunos meus, que acham que a volta à ditadura é a melhor coisa que pode acontecer. É claro, porque os pais estão falando do Bolsonaro, não é?
evidentemente. O discurso. Então, aí eu também falei, olha, eu sei ao certo que texto você deve usar. Eu sei que hoje é cada vez mais difícil você usar, vamos dizer, ler um livro de história inteiro. É difícil para um jovem de 15 anos, 16 anos. Não é muito fácil você se concentrar e ler um livro de história. Talvez o romance seja mais palatável nesse sentido, porque como há um movimento da imaginação e aquilo sobre o que poderia ter acontecido, eles podem de repente se projetar ou se interessar por um ou outro personagem. Quer dizer, vamos dizer, é o encantamento, é a bruxa da literatura, né? Quer dizer, o feitiço da literatura. Né? Então é por isso que ele também vai usar o livro em sala de aula, professor de história. Aí eu falei, mas não deixe de usar alguns textos que podem ser fundamentais. Eu falei, uma coisa é explicar, convencer o jovem de que, primeiro, numa ditadura, eles não poderiam estar falando isso em sala de aula. Eles não poderiam estar falando o que eles quisessem falar. Essa é a primeira coisa. Né? Depois é o seguinte: em 64 houve uma ruptura da democracia. Havia um governo eleito democraticamente que foi interrompido brutalmente, com a participação de forças externas dos Estados Unidos, da CIA, entende? Então, dá para trabalhar, é claro, porque aí houve um golpe no Chile, depois no Chile, no Brasil, no Uruguai, na América toda, em função da Guerra Fria, da disputa de territórios, e que nós fomos vítimas disso. Ainda disse, olha, essa coisa de comunista, dizer que o João Goulart, o fazendeiro João Goulart era comunista, é uma piada. Por quê? Porque eu falei para ele, se você fala com clichê, que é o discurso, vamos dizer, da extrema-direita, o clichê e o estereótipo, eles são mais fáceis de ser assimilados porque eles não explicam. São ideias prontas, cristalizadas e fáceis de serem assimiladas. Porque dá trabalho explicar. E só a escola pode explicar. Por isso que a nossa classe média é muito ignorante. Ela não lê os livros, ela não conhece a literatura. Eu falo de uma parte considerável. Eu falo de toda, evidentemente. Mas uma parte considerável da classe média não leu, nunca soube o que é Graciliano Ramos e Vidas Secas. Então, quando uma professora de Manaus, quando tinha 13 anos, deu Vidas Secas para ler, eu entendi aquilo. Entendi que o mundo não se esgotava na minha cidade Belle Époque, maravilhosa, sem miséria, né, cercada por uma natureza esplêndida. Não, o Brasil era muito mais do que aquilo. Então, vamos dizer que a literatura tem às vezes, tem essa força de, por todos os lados, pela história, pela geografia, pela política, pela arte, vamos dizer, servir como um instrumento com um conhecimento da realidade, né? De uma época, assim, de um momento, de um período histórico. Então, falar, a gente tem que desconstruir esse discurso, por exemplo, porque o próprio Bolsonaro, ele e os 3 filhos vivem da política numa democracia. Ele é tão insidioso e as pessoas são tão limitadas que elas não conseguem perceber que ele está vivendo muito bem, foi para a Ásia, foi para o Japão, com dinheiro do nosso imposto para fazer proselitismo político.
como deu a Folha de São Paulo. Então isso as pessoas têm que saber, quer dizer, mas isso vai aparecer. Muita coisa vai aparecer. E uma pessoa como essa, de uma grande limitação intelectual, ela não sustenta 5 minutos de debate. Porque ela vive de clichês. Ela vive de clichês. Né? E o clichê não se sustenta. Não convence por muito tempo. Por isso que o debate vai mostrar quem é quem. Cada um vai ter ali que falar sobre a complexidade do país. Complexidade econômica, social, geográfica, étnica. Tem que falar sobre isso. Sem clichê, sem slogan, vai ter que explicar isso. Falar com uma linguagem acessível ao povo brasileiro. Eu acho que essa vai ser a eleição mais politizada nesse sentido. Você amadurece essa questão do argumento, da crítica, do fundamento, Claro. todo esse potencial. Mais uma pergunta? E por que um paulista do paraíso, né? Do bairro, né? Mas tem uma razão. É uma razão biográfica, autobiográfica. Eu posso falar para vocês, porque quando eu era criança, eu... Obrigado. Tinha um médico, uma vez eu fui ao médico com a minha mãe, eu era muito pequeno. E o médico disse que eu tinha um fígado enorme, um fígado gigantesco, um fígado de adulto. E eu me achava um pouco monstruoso por causa disso, um pouco grotesco, eu não entendia isso. Pois é, mas eu tinha 8 anos, entre 6 anos, não bebia, né? Aí ela perguntou, e o que eu devo fazer? Eu disse, vá para Águas de Lindóia e Águas da Prata, leve o seu filho para lá, para tomar aquela água horrorosa, horrível. E minha mãe me trouxe para São Paulo. E onde eu fiquei nessas férias? Aliás, várias férias. Eu detestava sair de Manaus, porque a minha infância era o paraíso. E eu ficava no paraíso. Num apartamento muito pequeno, cheio de gente, porque meu tio era professor da Politécnica, daqui. Era um imigrante, um self-made man, que conseguiu... Era muito pobre, meu avô não conseguia, mas ele conseguiu se formar na Politécnica, depois ele foi professor da Politécnica. E eu ficava lá, na Rua Tutóia. E tenho lembranças, assim, vagas de como era, do leite que deixavam lá, do litro de leite de vidro, da garrafa de vidro que deixavam na porta, da padaria, nem sei se tá, porque eu escrevi de memória, tá lá, existe. A igreja eu sei que deve estar, né? Porque ninguém destrói uma igreja. Destruíram uma igreja histórica? Sério? Viradouro? Nossa, que coisa triste. Mas é uma... Bom, destrói tudo, né? Bom, isso derruba tudo, né? O que eu dizer, né? Mas a Rua Tutóia foi isso, foi um pouco as chácaras, havia chácaras, um córrego que passava lá, que depois foi a 23 de maio, né? Córrego do Sabateiro. Eu acho que eu cito isso no livro ou não. Não, se não citei agora, vou citar depois.
no segundo volume tem mais coisas daquela região. Eu ia muito para o círculo militar, para o bosque que tinha lá, um lago. Quem mais? Ia para o Ibirapuera, que não fica do lado. Enfim, aquele. Enfim. E a igreja. Minha mãe era muito católica. E a Santíssima Trindade, ela me levava ao sacramento. Eu me lembro muito bem dessas. E me lembro de uns loucos que tinham fugido do manicômio. Que é uma imagem que também, não sei se apareceu no primeiro. Eu perguntava de onde eles vêm. Minha tia, que era paulistana, da Gema, como ela dizia, dizia, não, tem um manicômio. E eu nunca tinha visto. Assim. Até hoje tem. Você vê que não há muita imprecisão, né, nessas coisas. Então, é por isso que eu elegi o Paraíso como. Porque me dava mais segurança por eu ter vivido aqui. E ainda assim, meu fígado nunca diminuiu. Acho. Eu, eu achava que. Aí outro dia até passei por Águas da Prata e vi um hotel totalmente abandonado, assim, me deu uma tristeza, assim. E era o hotel onde eu ficava, né, com a minha mãe. Mas enfim. Sim. Exato. É muito forte, né? Porque Itanhaém eu também conhecia, porque a gente ia para Itanhaém com a família desse meu tio, pro litoral sul, mais pro litoral sul. E me lembro muito bem da cidade oceã, de Itanhaém, dos caiçaras, é uma coisa que tenho fotos da minha mãe, eu e minha mãe nessa praia de Itanhaém, porque às vezes a biografia entra por outro viés, pro outro, né, para a vida do outro. E isso aí depende de como você une isso, né? Como você dá liga para isso. Mas o contraste de São Paulo, que é uma cidade, já era uma cidade adensada, né, e grande, e o fato de eu ter vivido muitos anos em São Paulo, porque eu morei toda a década de 70 aqui, e estou há 20 anos, então são 30 anos de vida paulistana. Isso, enfim, mas naquela época, São Paulo, nos anos 70, a, por exemplo, você falar assim, Casa Verde, Vila Maria, era um pouco longe, entendeu? Um pouco longe. Itaquá era muito longe. Itaquaquecetuba. Hoje, bom, é longe, mas bom, Vila Maria, Zona Norte é aqui do lado, né? Já virou uma coisa e que eu conheci também. Conheci muito nos anos 70, eu ia muito a Santana, ia namorar em Santana, então eu conhecia um pouco o bairro, mais a Zona Norte, mas bairros muito distantes, só a Diná conhecia. A militância. A militância tira a gente do nosso lugar. Né? Quer dizer, se você quiser fazer uma militância política, vamos dizer, de base, você tem que sair do seu lugar e ir para a periferia do mundo. É lá.
é que ela faz tudo, né? A vida dela, na vida dela cabem muitas coisas. Tipo a Alicia, só que a Alicia não tinha nada de política, né? E a Dinah, ela é completa, como ela não privilegiava, assim, às vezes, ela não podia deixar, vamos dizer, o ativismo dela de lado, né? Então ela tinha essa firmeza que muitas pessoas têm, né, de um compromisso. No fundo é um compromisso. E eu conheci pessoas assim, que eram muito mais corajosas do que eu, evidentemente. Como essa moça que morreu com a Marielle, que é muito mais corajosa, né, do que muita gente. Que ela se expôs, ela no fundo está dando a vida dela, né? Isso, para mim, é claro. A militância mais radical, mais aguerrida, de base, né, ela corre o risco. Porque a gente não pode falar no Brasil, quer dizer, que isso é novo. Isso não é novo. Se vocês lerem, aliás, um livro muito bom para professores de história, talvez de geografia. O Instituto Moreira Salles publicou um livro sobre a violência. 100 anos de violência, da República Velha até o golpe, até os anos 60. Tem vários ensaios, inclusive de uma professora daqui, da Ângela Alonso. São fotos, é maravilhoso, porque tem ensaios muito didáticos, né? E muitas fotos de arquivo do Instituto Moreira Salles, que é um arquivo incrível. Então, você pensar que a República começou, já infante, praticou o genocídio em Canudos, foi um genocídio. Foram milhares de mulheres e crianças executadas pelo exército republicano no começo do século XX. E isso nunca parou. Nunca parou, foi sempre o Estado brasileiro, foi isso. Foi sempre isso. E da elite local, das elites locais. Quanto a isso, o Estado nunca titubeou. Sempre foi de uma violência, de uma brutalidade sem tamanho. Então, nada me assombra quanto à violência da polícia bater em professores aqui em São Paulo, em Curitiba, em todos os lugares. Então, vamos dizer que já não cabe mais discurso de ingenuidade. Não é que está violento, sempre foi violento. E essa violência que não, pacífico não tem nada, nunca teve. É um país que saiu da escravidão e o povo continua escravo, tem como, vamos dizer, ser um país pacificado. Então a moça que morreu, a Marielle, ela sabia muito bem o risco. Não, não tinha, vamos dizer, a gente nunca sabe, né? Pode, mas ela sabia que estava muito exposta e pisando em terreno minado. Como todos os vereadores, as vereadoras negras e militantes de esquerda estão vulneráveis, são vulneráveis, sabe disso. Daí a coragem admirável dessas pessoas. Pois não.
bom que você acreditou. Todo esforço é nesse sentido, né? Que passe algum teor de verdade pro... Isso tem um dado biográfico também, da morte que já anuncia o que vem depois, né? Essa morte no início já prenuncia outras coisas inclusive a morte do professor, né? Do professor Laval, professor de francês, que simbolicamente também tem um significado da morte do ensino público, né? Que eu pensei vamos dizer, na destruição do ensino público, que foi uma destruição deliberada da ditadura. E, e olha, foi determinante para a selvageria que a gente vive hoje. Foi determinante. A própria escola onde eu estudei era um projeto modelo do Darcy Ribeiro e do Anísio Teixeira. E esses educadores, o nome deles tinha que ser recuperado. Eles tinham um projeto de educação para o Brasil. O colégio de aplicação da Noite de Espera, onde eu estudei, e foi fechado. Não podia continuar, claro. Era um laboratório. Ali você tinha horário integral, almoçava no bandejão da universidade, tinha bons professores, tinha tudo. Então, no caso da morte do menino, ela repercute depois, com a violência que vem depois, né, do professor, do espancamento e da morte do professor. São cenas que você, que às vezes que é um detalhe, é uma coisa do realismo na literatura, né? Porque você trabalha às vezes com pormenor ou com pormenores de longo alcance, que depois eles se projetam numa cena lá na frente e às vezes você não é obrigado a perceber a relação entre eles. Aí seria preciso estudo crítico, né, uma leitura cerrada da crítica, para ir percebendo, vamos dizer, quais são as relações simbólicas entre uma cena e outra, ou de um detalhe que parece perdido ou insignificante, mas que repercute muitas páginas depois. Você vai encontrar lá. No segundo volume, os leitores que fizeram uma leitura muito atenta do primeiro, eles vão encontrar signos, símbolos disseminados lá. E há muita coisa também de poetas que não foram citados, né? Que eu deixei, que um leitor de poesia vai perceber que tem muita coisa do Manuel Bandeira, do Drummond, e de poetas estrangeiros também. Né? Que esse embaixador, por acaso eu conheci um embaixador que enlouqueceu também, e era um homem muito culto, que foi, como muitos embaixadores, diplomatas foram perseguidos. Vocês sabem, o Vinícius de Moraes, o Antônio Ruais, do linguista, o filólogo, teve que sair do Itamaraty, sair de tantos outros, né? Houve uma perseguição no Itamaraty, na diplomacia, porque e houve delações dentro do Itamaraty. Não sei como é que os diplomatas estão lendo esse livro, mas alguns certamente não vão gostar de expor, né, essa vergonha que houve durante a ditadura de alguns pares. Eu sei que alguns jovens foram ao lançamento em Brasília, jovens diplomatas, assim. Inclusive alguns mais humildes, né, que houve também, democratizou isso um pouco também. Então, vamos dizer que são situações que, enfim, e não sei também como, porque às vezes o professor deve, vamos dizer, olha, isso aqui existe em função disso, né? Estabelecer relações, né?
Inclusive, o que acontecia naquela época está acontecendo hoje. Talvez seja também um bom mote para trazer o romance para o tempo presente. Tempo presente. Sim, claro. Claro. Hoje você dá aula na periferia de uma grande cidade não é fácil. Não é nada fácil. Sem contar vamos dizer, parece que todos os privilégios dos três poderes da República, ninguém quer perder seus privilégios, né? Essa coisa do auxílio moradia, que deve ser pensada também em função de todos os auxílios que ele é, não apenas de moradia, mas de todos os que eles chamam que alguns chamam de penduricalhos, que não é só um auxílio, né? São, são vários que jogam o salário de 33 para, às vezes, 80 ou 100, o que é uma disfarçatez enorme. Porque se você pensar no salário do professor da escola pública no Brasil, só o auxílio moradia é maior ou é o dobro do salário dos professores. Só o auxílio moradia. Então, o que você pode esperar desse judiciário? O que você pode esperar? Ninguém quer perder os privilégios de nenhum dos três poderes. A verdade é essa. Ninguém. Pronto. É isso. Aí o professor ganha mal, o policial ganha mal, porque também ele é uma vítima. O policial ele ganha um salário, ele às vezes ele tem que fazer bico, ele tem que se aliar ao próprio, entende? Ao crime. O cara não consegue viver. Os médicos, os enfermeiros, quer dizer, as três castas republicanas têm seus privilégios. Quer dizer, isso não tem como sair dessa. Se você não, se as pessoas não lutarem contra isso. Dos anos 60, a escola pública. Então, é um pouco isso, porque. E é também o exílio, o lugar do exílio latino-americano naquela época. Mas, de fato, na minha experiência de vida na França, a- quando você fala em democracias, uma das coisas que mais impressionava quando eu estava na França era ver na entrada, na porta, na calçada dos liceus franceses, crianças de todas as etnias e classes sociais da escola pública francesa. Essa foi uma a escola particular na França, ela é uma escola religiosa de pouca gente.
os judeus, os muçulmanos, as famílias muito católicas. Isso é uma parte muito pequena da ocupação. A escola pública francesa é universal e é de qualidade. Ainda eles acham que não, reclamam, mas eles não sabem o que acontece por aqui, né? Então, isso me impressionou. Isso e, e a Seguridade Social, o Sistema Público de Saúde. Quando eu adoecia, eu ia comprar remédio na farmácia e comprava, pagava e eles depositavam o dinheiro no meu banco, na conta bancária. E eu era um estrangeiro, um expatriado. Então, para chegar a isso, que vamos dizer seria uma política de bem-estar social, já vamos dizer, num patamar mais ou menos avançado, ah, morreu muita gente, houve muito conflito, dezenas de insurreições sangrentas, desde a Revolução Francesa. Aí houve as revoluções e as insurgências do século XIX, algumas violentíssimas, como de 1848, as guerras. Quer dizer, isso não foi conquistado, isso não foi assim de uma hora para outra. Foram conquistas sociais e políticas que levaram séculos. Levaram séculos. Então, eu não quero idealizar nada, porque há também, a gente tem que ver que muita da riqueza da europeia veio do colonialismo na Inglaterra. Veio disso. A Espanha. Pouco da riqueza de Portugal. E hoje as riquezas das multinacionais vêm também disso. Quer dizer, a minha cidade, Manaus, tem 500 indústrias de eletroeletrônicas. O salário que eles pagam, que as grandes empresas pagam para os amazonenses, pessoas, é um salário ridículo, menor do que o de São Paulo, bem menor. E o lucro vai todo para lá. A Zona Franca foi criada, foi um decreto federal do Castelo Branco em dezembro de 67. Primeiro ela foi sugerida por Rio de Janeiro. A elite do Rio, os empresários, grandes comerciantes, eles foram contra. Acham que iam transformar o Rio de Janeiro num cassino, uma coisa. E foram contra. E aí instalaram em Manaus. Como a elite de Manaus sempre foi inexpressiva, eles instalaram sem dificuldade. Mas isso tinha um plano estratégico, geopolítico, de desenvolvimento, entre aspas, da Amazônia Ocidental. Não, aparentemente não, porque o que eles queriam? Eles queriam implantar, vamos dizer, criar uma zona industrial, uma espécie de maquiadoras, como tem no México. São maquiadoras, elas importam os componentes e montam, são montadoras em Manaus. E um dos objetivos que era transformar a Zona Franca, vamos dizer, em pesquisas, em que os componentes fossem fabricados em Manaus, isso não aconteceu. Não aconteceu. Então, de fato, houve uma ocupação. E hoje também uma migração interna enorme
e devastou a floresta, criou bolsões de miséria. Metade de Manaus é favela. Metade da população de Manaus vive em habitações precárias. É uma cidade de 2 milhões de habitantes. Tinha 250 mil em 67. Então, de fato, houve uma ocupação das fronteiras, né? O exército está em Tabatinga, está no Alto Rio Negro, mas isso não significa também que as fronteiras não são porosas, né? Mas foi um projeto geopolítico também. Pois não. Sim, porque a segregação, as desigualdades econômicas, sociais, geram uma segregação espacial na cidade. Então, o que aconteceu em Brasília aconteceu, era inevitável, aconteceu no Brasil todo. O Lúcio Costa, quando ele pensou em Brasília, isso foi nos anos 50, ele e o Niemeyer, a década de 50 foi uma década desenvolvimentista, de muita esperança e euforia no Brasil. Eles estavam pensando não só na democracia, mas numa sociedade mais justa, quando eles planejaram Brasília. Eles não previram a miséria, a mão de obra, pessoas pobres que iam migrar para Brasília para construir. Por exemplo, foi um pouco ingênuo da parte do Lúcio Costa. O que aparece na noite da espera, a vila que aparece no plano piloto, Vila Planalto, né, era uma vila operária, belíssima. Eram casas dignas, de madeira. Quem dera se Minha Casa Minha Vida fosse isso. E não essa vergonha que é, preciso dizer também. Porque não é qualquer coisa que você faz para os pobres. Não pode ser. Entendeu? Então, isso aí é desenvolvimentismo a qualquer custo. Né? Porque os pobres não merecem luz, uma janela, uma coisa, um projeto. Então, eles não perceberam isso. Eles achavam que podiam fazer um cinturão verde, como de fato havia no projeto, e isolar Brasília do Brasil. Ora, quando começou a ser construído, nos anos 50, veio gente de tudo que é lugar. De tudo que é lugar. Sabe? Das partes mais miseráveis de Minas, do centro-norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, por exemplo, do Nordeste, do interior de Goiás. O país sempre foi muito pobre. E onde essas pessoas iam morar? Construíram Brasília. Depois as mulheres foram empregadas dos funcionários de Brasília, como são até hoje, domésticas. E onde essas pessoas iam morar? Em favelas.
Milhares que foram para Manaus a partir dos anos 70, milhares, chegavam todos os dias, barcos e barcos e barcos. Para onde as pessoas iam? Desmatavam a Mata Virgem ao redor do Manaus, que era uma cidade pequena, e construíam um barraco até hoje. Porque as favelas em Manaus não são como as favelas de São Paulo, de alvenaria. São de pedaços de pau, de lona, de cobertura. Tem favelas de acampamentos na zona leste de Manaus. E o Niemeyer, o Luz Costa, com um pouco de ingenuidade, ou movido por um sonho que às vezes a gente deve sonhar, mas um olho no sonho e o outro na realidade. Que nem que você está ticando peixe lá em Manaus. Um olho no peixe, outro no gato que está ali esperando. Tica o peixe, mas cuidado. Então você tem que. O arquiteto. Isso eu posso falar um pouco, porque eu conheço. Mas eles acham que são um pouco demiurgos. Eles acham que eles mantêm com o poder do desenho, do projeto, que é o desígnio, o futuro. Eles acham que eles podem resolver tudo. Não podem. Não podem. Eles estão presos e dependem de um contexto político e econômico. Eles não podem nada. Por isso que os arquitetos estão desesperados, porque não tem mais o que projetar. A minha geração, que queria projetar habitação social digna, ela se frustrou. O que ela fez? Eu não assinaria o projeto Minha Casa Minha Vida. Teria vergonha. E nenhum arquiteto assinou. Aquilo é coisa de desenhista ou engenheiro. Ou da própria construtora, que contrata e faz e pronto. Não interessa se a janela dá para o leste, para o oeste, se tem ventilação, nada disso importa. Constrói, depois e deixa que... Eu vi coisas vergonhosas. Por isso que eu escrevi uma crônica, Minha Casa, Minha Vida Triste, que saiu no Estadão. Muita gente não gostou, porque... Como? Certo? Não interessa. Não vão. Então foi o que eu disse, vai. Vá lá para Presidente Figueiredo, a 100 quilômetros de Manaus, construíram Minha Casa Minha Vida, desmataram, construíram no barro, longe de tudo. As pessoas não têm nem como ir de um lugar para outro. Se for para fazer, se for para dar dignidade, vamos fazer direito. Olha, em homenagem à minha professora, a professora Alcijara, que já não está neste mundo, mas nunca me esqueci dela, eu sugeriria Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse é um livro, Capitães da Areia também, que eu li naquela época. É isso também. Sim, sim, claro. Claro, é uma homenagem direta ao... Todos os meus livros têm um sinal para o Graciliano, que para mim foi não digo do ponto de vista da obra, porque eu acho que o Grande Sertão Veredas, na minha modesta opinião, é o grande livro da literatura da nossa língua portuguesa, e um dos grandes da literatura universal, mas do escritor, vamos dizer, que mais me toca como ser humano e como
vida e obra é o Graciliano Ramos. Bom, esse está no romance, né, do Flaubert. Está no romance, que foi um livro fundamental da minha juventude. E é o livro da grande romance de formação, né? Yeah. Ah, vocês são. Aí dá uma. Bom, sim, e aí eu tive que falar da França, porque a mãe é professora de francês, e aí, aí tem a minha dívida com a literatura francesa, né? Isso, sem dúvida. Tem muitos sinais aí nesse livro. Sim, sim, olha só. Sim, sim. Que bom, que bom. A escola muda a vida das pessoas. Forma, claro. É isso, porque. Claro, e é por isso que, por exemplo, esse governo não tem nenhum compromisso com a escola pública. Eles sabem o que eles estão fazendo, porque para eles a escola não interessa. Uma escola não interessa, a escola de qualidade não interessa para a direita brasileira. Ela é tão tosca, ela é tão anticidadã que ela sequer assume compromissos, vamos dizer, universais de ensino, de saúde e qualidade universal. Porque na França, como na Alemanha, na Inglaterra, há uma direita muito forte também. Mas essas pessoas, elas prezam também por uma educação pública de qualidade. Porque senão eles não sobreviveriam também. Não estou falando da extrema direita francesa, que é a mesma coisa, é muito parecida. Né? Mas mesmo os conservadores e a direita na Europa, eles têm um projeto de cidadania mínimo. Né? Podem ter outros interesses, eles podem querer diminuir vamos dizer, a idade da aposentadoria, né? Podem querer fazer algumas coisas que desvirtuam um pouco essa educação universal, pública universal. Eu lembro que, eu acho que foi nos anos 90, não sei exatamente qual, mas tinha um ministro da educação de um governo muito conservador ah, na França, que ele queria reduzir a carga horária de ciências humanas na escola pública. Literatura, história, geografia, um pouco como esse.
O nome dele era não sei o que, Alegre. Foram 1 milhão de jovens para as ruas em Paris e nas grandes cidades francesas. O Alegre ficou tristíssimo, acabou, acabou, aquilo não foi adiante. Não foi adiante. Por quê? Porque para eles, para os franceses, inclusive de filhos de pais ricos ou de classe média alta, não interessa para a formação das pessoas. Eu estava em Saint-Nazaire, que é uma cidadezinha no oeste da França, um programa de escritores residentes, e eu morava lá no apartamento e teve um problema no gás, na extração de gás, eu achava que explodia, eu chamei um cara para consertar. Aí entrou um operário com macacão azul, tinha um livro do Flaubert aberto em cima da minha mesa. Ele passou, olhou e disse: "Ah, eu li no liceu esse livro." Começou a falar, Madame Bovary. É isso. Eu disse: "Ah, então é isso." Lá naquele buraco seria, sei lá, Parintins, o equivalente. Não, mais longe, seria Parintins, seria, sei lá, Tabatinga. Então, é isso, quer dizer, vamos dizer, um acesso à educação de qualidade, né? Sem isso não há democracia. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao horário programado. Então, quero agradecer, Milton, por esse bate-papo, né? Eu acho que a palavra enriquecedor é bem propícia, né? Nós estamos em formação, né? A leitura das suas obras estão resgatando, né? A leitura está resgatando, de certa forma, o nosso interesse por um passado que nem tão previsto, mas a leitura previu, né? E é esse potencial que nós vamos explorar. O nosso olhar realmente é a realidade e é o nosso aluno. Eu acho que essa mudança de mentalidade, o situar-se numa realidade que ele pode modificar, porque os outros já estão fazendo isso por ele, que é o pior, né? Então nós temos um trabalho que é um desafio, mas essa experiência de novembro para cá tem me deixado de forma tão fortemente animada, e eu acho que esse contato de hoje à tarde vai animar mais ainda, porque Viradouro tem trabalhado muito bem com literatura, né? Tem trabalhado muito bem com a realidade difícil de lá. O Colégio Palmares também tem feito a sua parte aqui. Então esse apoio da Companhia das Letras, essa disposição sua em conversar com a gente, dá uma motivação muito forte, porque é disso que nós precisamos, de conectar realidades, né? Então nós estamos pensando numa realidade do interior, uma realidade de São Paulo, a própria realidade da editora, a realidade do autor, que de certa forma mobiliza todos nós. Então vamos encerrar essa primeira etapa e motivados para continuar o nosso trabalho, já que é uma trilogia. Nosso trabalho não vai ficar só por aqui. E é só o início, né? Então muito obrigado e encerramos por aqui, gente. Parabéns, Milton, pela sua exposição.